nossa, nossa reunião de hoje, ficar no histórico. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos os catequizandos. Deixa eu ver quem já está por aqui. Alcídia, Clara, Eduardo, Paulo, Valentina. E também dar boas-vindas aos nossos catequistas. Para que a gente pudesse entrar em comunhão, para que nós possamos ter um momento de louvor, um momento de comunhão, gostaria de convidar vocês a fechar seus olhos, respirar bem fundo. Nós não vamos fazer nossa oração, nós vamos fazer apenas um momento de reflexão. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo apenas para que a gente possa respirar bem fundo, respirar fundo, respira pelo nariz, solta pela boca. Vamos receber o Espírito Santo de Deus aqui conosco. Seja bem-vinda. Vai entrando no clima, vai entrando no ritmo. Tá ouvindo, cara, que eu consegui? Tá! Então, respira bem fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca. Fecha os olhos. Vai pensando em coisas boas. Vai pensando como a tua vida é boa. Agradecendo a Deus pela oportunidade de hoje estar aqui, nesse momento, de comunhão. Agradecendo pelo dom da vida, agradecendo porque hoje você teve a oportunidade de acordar, respirar, estar com a tua família. Respira bem fundo. Vou pegar um pouquinho aqui a música. Na certeza que Jesus está conosco, na certeza que nós vamos ter um ótimo dia, um ótimo final de semana, na certeza que hoje nós vamos sair aqui dessa catequese renovados, que nós vamos sair daqui dessa catequese pessoas fortalecidas, pessoas mais sábias, mais inteligentes. E vocês já pararam para pensar por que nós toda vez na catequese falamos isso? Nós falamos isso porque nós temos certeza que só Deus, aquele que nós professamos aqui nos encontros, pode fazer isso. Então, só Deus pode mudar as dificuldades, pode fazer você vencer e superar as dificuldades. Só Deus pode te ajudar em um momento de fraquezas, momento de dificuldades. Então, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, vou colocar um louvor, como de costume, para que a gente possa ir entrando no clima da catequese. E te atrairei
novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Eu gostaria que você na sua casa repetisse comigo. Senhor Deus, eu te peço, te agradeço pela oportunidade da vida, pela oportunidade de ter mais um dia de vida, pela oportunidade de ter minha família, de ter minha casa, de ter meu transporte, de ter meu emprego, de meus pais terem o emprego deles. Te agradeço, Senhor, pela igreja, que é santa, que sempre procura nos guiar através dos leigos, através dos padres e dos demais. Te pedimos, Senhor, discernimento, paciência, para que nós possamos superar dificuldades, para que nós possamos ter sabedoria nos momentos que precisamos de paciência. Dai-nos força, dai-nos entendimento. Te pedimos, Senhor, também perdão pelas vezes que fraquejamos, pelas vezes que faltamos contra a tua doutrina, contra os teus dogmas. Te pedimos, Senhor, tende piedade, tende misericórdia, perdoe meus pecados, perdoe minhas falhas. Guia-nos, conduza-nos, fazer de nós pessoas mais fortes. E principalmente, Senhor, te pedimos, fazer de nós pessoas temente a Ti. Que nós possamos realmente entender o quão importante o Senhor é na nossa vida. E te pedimos profundamente, ó Pai, não permita que em nem um minuto fiquemos distante de Ti. Sabe por quê, Senhor, nós te pedimos isso? Porque nós cremos em Ti do fundo do nosso coração. E por isso nós rezamos. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom, que lindo a gente ter essa comunhão logo no início, desse momento especial que Deus nos dá, né? Então, nesse momento, para fortificar muito mais a nossa
a nossa oração, está preparado para receber a palavra de Deus. Vamos agora ouvir, né? Essa palavra que vai ser proclamada pelo nosso catequista Paulo. Sabes o início, Paulo, para a gente dar início para a leitura? Quer que eu fale o início? Posso começar? Por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Tá bom o áudio aí? Perfeito. Perfeito. Os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou com respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos, abandonando o mandamento de Deus. Vocês se apegam à tradição dos homens. Chamando de novo junto para si a multidão, Jesus lhe dizia: ouçam-me, todos, e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, ao entrar nela, possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isto é, que a torna impura. Porque é de dentro do coração das pessoas que saem más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adúlteros, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, arrogância e insatez. Todas as coisas mais saem de dentro da pessoa e a tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Bom dia, gente. Agora vamos partilhar, né? Fazer uma reflexão dessa palavra. Peço a permissão do nosso futuro ministro da palavra, que eu estou aqui tremendo na tua presença. Mas Quem é esse aí? Sou eu, é? Tá muito gaiata, né? Sim. Tá muito gaiata, né? Então, eu li essa palavra, né? E eu coloco para vocês a questão seguinte. A questão lavar as mãos se referia à higiene pessoal? Era isso que estava incomodando os fariseus? O fato de os discípulos de Jesus iriam comer o pão, estavam comendo alguma refeição com a mão suja e aquilo ali era falta de higiene? Vocês acham isso que estava incomodando os fariseus e os mestres da lei? Alguém pode me responder se sim ou não? Se era isso que estava incomodando eles? A falta de higiene? Bom, eu digo para vocês que não era isso que estava incomodando os mestres da lei e os fariseus. Essa, como bem eles falaram, eles se referiam a uma tradição dos antigos.
O que era a tradição dos antigos? Abrangia um imenso conjunto de leis e obrigações que o povo de Israel deveria realizar. E essas leis eram muito duras para o povo de Israel, devido ao povo ser muito pobre, ter dificuldade de entendimento, ter pouca cultura, porque não eram poucas leis, eram 613 leis que eles deveriam cumprir. E isso era um fardo para o povo de Israel, que além de não entender, além de não conhecer todas essas 613 leis, era difícil para eles também praticar essas leis. Ela de Oi? o rapaz, o Eduardo levantou a mão. Eduardo, quer falar alguma coisa? Tio, eu botei sim sem querer. Eu ia botar não, mas foi errado. Ah, tá bom. Tá bom, tranquilo. Então, voltando à questão de lavar as mãos, é o que eu falei. Eles não estavam se referindo à higiene como nós ou atualmente praticamos, né? A gente tem o costume de lavar as mãos porque realmente nós tocamos em muitas coisas e pode vir micróbios, bactérias, vírus. Agora, com essa pandemia, a gente lava a mão, põe álcool para que a gente não se contamine, né? Mas essa não era a questão na época de Jesus, não tinha nada a ver com higiene pessoal, né? Por isso que os fariseus se escandalizaram, né? Os mestres da lei ficaram escandalizados, porque era uma questão religiosa. Eles acreditavam que quando a pessoa saía da sua casa e ia para fora, para a rua, ele poderia tocar em uma pessoa impura, ele poderia sentar em algo impuro, alguém poderia encostar nele impuro, ele sabendo ou não sabendo, sem querer. Então, como eles não sabiam, se eles tiveram algum contato com alguém puro, ou se eles sentaram em algo impuro, eles tinham essa regra, que era a tradição dos antigos. Essa tradição, como eu falei, constava de 613 leis, e eram tradições orais, né? Tradições orais. E, por causa disso, eles tinham esse negócio. Como eles não sabiam se eles tinham ou não entrado em contato com algum algo impuro, eles tinham esse costume de lavar as mãos, como você vê, até o cotovelo, né? Porque essa impureza não era questão de doença. Eles acreditavam que a pessoa se tornava impuro, o espírito se tornava impuro, né? Se você tocava em algo impuro, aquela pessoa se tornava impura diante de Deus. Por isso que era uma questão religiosa. Aquela pessoa impura não podia ir ao templo, aquela pessoa impura não podia conviver em comunidade até ela se tornar pura novamente, né? Por isso, essa é uma questão que a gente vê muito isso quando você vê que Jesus foi apresentado ao templo. Você vê que Maria, né, levou 2 pombinhos. Não foi por causa de Jesus que ela levou 2 pombinhos. A gente vê isso lá em Levítico, que é uma lei religiosa deles. Toda mulher que dava luz a um filho se tornava impura. Por que ela se tornava impura quando ela concebia um filho? Porque ali saía sangue, né? Então, tudo que se referia a sangue, na época de Cristo, era impureza. Então, como a mulher, quando ao dar filho a uma luz, ela sangrava, ela se tornava impura. E ali ninguém podia tocar nessa mulher, aonde ela sentava ninguém podia sentar. Por isso que Maria, quando vai apresentar Jesus ao templo, né, ela leva a oferta de 2 pombinhos, porque constava na lei, para ela se tornar pura novamente, ela tinha que ofertar 2 pombinhos. Até então, toda mulher, e ela, como era judia, ela estava impura até aquele momento. Depois que ela ofertou os 2 pombinhos, isso porque 2 pombinhos, porque ela era pobre, né? Era um casal pobre. E se tivesse mais condições, era um pombinho e mais um carneirinho. Como eles não tinham condições de carneirinho, na lei diz que se fosse pobre, era só 2 pombinhos.
Então, isso era muito duro para o povo entender todas essas leis, né? E por isso que os fariseus perguntavam para Jesus, né? Eles não foram atrás da higiene, que naquela época não tinha essa noção. Os fariseus perguntaram para Jesus para ver, para sondar se Jesus acreditava na crença e se ele tinha respeito às leis dos antigos, da tradição antiga, né? Dessas 613 leis, né? Para isso, e Jesus naquela época achava isso desnecessário, era uma religião vã, não louvava a Deus por isso, eles só viam a aparência, eles estavam ali, os mestres da lei, naquela época de Jesus, eles estavam ali só para observar se a pessoa estava fazendo certo, se estava fazendo errado, se estava puro, se estava impuro, toda essa questão. E não vamos longe, não, que ainda existe hoje. Eu fiquei pasmo em saber que ainda existe isso lá em Israel. Rabinos que são direcionados só para circular na cidade para ver se os judeus estão fazendo algo de errado ou não. E então Jesus via que isso era uma forma de uma deficiência religiosa da parte deles, né? Eles não tinham consciência que eles tinham que louvar a Deus, primeiro Deus, né? Louvar a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus e principalmente ao próximo. Vocês lembram daquela passagem do bom samaritano, que uma pessoa é assaltada, batem nele, deixam ele todo quebrado, todo batido na beira da estrada. Por ali, pela parábola, a gente vê que por ali passou um fariseu. Se por ali passou um fariseu, como consta, né, ele sabia de todas essas 613 leis, né? Porque eles tinham que saber, eles eram a elite culta da época de Jesus, os mestres da lei, os fariseus eram a elite culta de Israel. Mas nós não teve compaixão de ajudar aquela pessoa ali ferida. E foi o que ele fez? Ele seguiu reto. Daí, mas se houvesse esse acontecimento dos apóstolos não lavarem a mão, isso ofendeu bastante eles. Por isso que Jesus criticou duramente eles, porque eles não se compadeciam com a pobre, não se compadeciam com o povo de Israel e principalmente não louvavam a Deus com o coração. Não louvavam e não honravam Deus com o coração, e sim a essas leis. Por isso que Jesus chamou eles de quê? Hipócritas, né? E ele consta aqui, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Eles achavam que com essa tradição dos antigos, com essas leis todas, estavam perto de Deus, mas estavam muito enganados, né? A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então, isso foi em contra, né? E Jesus, com todo o seu poder e autoridade que ele tinha, porque ele é Deus, ali ele fez uma coisa de grande importância. O que foi que ele fez? Ele mudou a tradição dos antigos, na presença dos fariseus e na presença dos mestres da lei. Por isso que eles viviam querendo pegar Jesus para aprisionar, porque Jesus veio para modificar, para confrontar. E naquela hora, Jesus mudou esse mandamento, essa lei dos antigos que tinham que lavar a mão antes de comer, porque eles estavam impuros. Impuro porque eles achavam que era impuro de religião, era impuro de eles não poderem ir para o templo, não poder conviver, não tinha nada a ver com saúde. E Jesus quebra ali na frente deles. Imagine como eles devem ter ficado chateados, né? O que Jesus faz? O que Jesus faz ali para quebrar? Vamos ler aqui. No 20, né?
O que sai da pessoa é que faz ficar impura. Não é o que entra, não é o que entra, não é o que você vai comer que faz você ficar impuro. É o que nasce no coração. E se nasce no coração um pensamento mal, uma conduta má, que sai pela boca através das palavras, é que torna a pessoa impura. Não é um alimento, não é uma bebida que vai tornar você impura. Ali Jesus foi a um passo à frente de toda aquela questão da tradição dos antigos, né? E essa questão de ir em frente, a gente vê que a gente até não precisa às vezes palavras para machucar uma pessoa. Às vezes a sua pessoa, o seu semblante, o seu rosto, os seus trejeitos dizem mais do que palavras. Às vezes você faz uma cara feia, você torce a boca, você se posiciona de uma forma ofensiva. Isso tudo nasce do coração e não precisou nem abrir a boca, mas você, como você tem olhos, você vê a posição da pessoa, você vê como a pessoa reagiu, como a pessoa lhe trata através, às vezes, só do corpo. Né? É tão bom quando você olha para uma pessoa e a pessoa sorri. Não precisa nem de uma palavra, nem de um oi, nem um bom dia, nem boa noite, nem de boa tarde. Mas como ela sorriu para você, você já se sente acolhido, você já se sente amado, você já se sente que você faz bem para aquela pessoa, porque você não sorri para qualquer pessoa, né? Precisa uma certa amizade, um certo conhecimento de você sorrir. E às vezes também nem precisa de um certo conhecimento. Quando a gente está ali na igreja fazendo acolhida, muitos daqueles que estão entrando ali na igreja a gente não conhece, mas a gente está com um sorriso nos lábios e um semblante calmo, tranquilo, para transmitir um bem-vindo, né? Uma boa celebração para aquela pessoa. E é isso que Jesus fala, né? O que sai do coração é que faz mal às pessoas, né? É suas atitudes, é suas palavras. Uma vez tem uma história que fala assim, uma pessoa falou mal de uma outra pessoa, levantou falso testemunho. E depois descobriu que o que ela falou daquela pessoa era mentira, não tinha acontecido aquilo. Só que ele já tinha falado para muita gente. Aí perguntei o que eu vou fazer agora para acabar com isso, para eu voltar a dizer que aquela pessoa não fez nada daquilo, não, aquilo foi errado, aquilo foi uma mentira. Aí a pessoa falou assim, pegue uma galinha, depene ela todinha, traga todas as penas da galinha. Aí ele pegou uma galinha, depenou a galinha todinha, trouxe um saco cheio de pena. Ele disse assim, agora sobe num monte bem alto, lá de cima do monte, você joga fora essas penas. Aí subiu no monte bem alto, chegou lá em cima, ele abriu o saco, foi pena para tudo que era lado. Aí depois desceu do monte. Sim, agora eu já fiz, agora eu estou perdoada, a pessoa já... Não, agora você vai catar todas as penas. Eu não tenho condições de catar todas as penas. Como é que foi pena para um lado, pena para o outro, pena para o sul, para o norte, para o leste? Pois assim são as palavras. Quando sai da boca, você não sabe aonde ela vai parar, onde ela vai chegar. Então, nós temos que ter essa noção de quanto as nossas palavras, os nossos jeitos, as nossas ações são prejudiciais quando você sai sem saber, sem refletir, né, direito. Se você não sabe, é melhor você se calar. Se você não, naquele momento, não sabe resolver uma certa situação, é melhor você se calar. Né? Vou contar um testemunho meu. Eu tenho uma amizade desde o tempo de colégio. E ela me considera como amiga e irmã. Mas ela é uma pessoa muito sensível.
muito sensível. Para eu falar com essa minha amiga, eu tenho que, primeiro, antes de falar, eu tenho que elaborar aqui na minha cabeça o que eu vou falar. Porque por qualquer coisa ela se machuca, por qualquer coisa ela se melindra. Né? E sem intenção minha, é alguma palavra que eu falo sem pensar. Então, eu falo com essa pessoa com o maior cuidado possível. E ela é minha amiga, desde, como eu falei, desde a época de colégio. E nós temos essas pessoas assim na nossa vida, né? Então, isso que Jesus veio combater e ele muda, né? Não se incomode, não se perturbe com o que vocês vão comer. O que sai do coração é que torna você impuro diante de Deus, é que afasta você dos irmãos, é que afasta você de Deus, né? Deus não quer essa nossa visão de lei como era. Lógico que toda religião tem suas regras, tem suas leis, mas elas servem como um caminho que leva para Deus. Não é, você não vai fazer das nossas leis, da Igreja Católica nós temos nossas leis, nossos dogmas, né? Os 10 mandamentos, não vamos longe, nossos 10 mandamentos, eles não terminam em si, eles não são um fim, né? Não é porque, digamos, eu respeito meu pai, eu honro meu pai, eu não mato, eu não roubo, pronto, eu estou salvo. Eu estou cumprindo a lei de Deus, pronto, acabou para mim. Eu nunca fiz isso, eu nunca matei, nunca roubei, né? Eu honro meu pai, eu não levanto falso testemunho, então estou ok. Não. Essas leis, esses 10 mandamentos, são apenas um caminho, uma direção, um norte para eu chegar a Deus. Imagine nós, se nós não tivéssemos esses 10 mandamentos. Se nada constasse na Bíblia que matar e roubar fosse pecado, fosse errado diante de Deus. Todo mundo ia roubar, todo mundo ia matar. Né? Então, as leis vêm para dar um norte para a gente para mostrar que é por ali que a gente chega a Deus. Né? Não fazer da lei um fim. Bom, eu já fiz. Vamos contextualizar isso aí. Eu vou à missa todo domingo. Pronto, eu já fiz minha obrigação. Eu estou ok com Deus. Eu vou a todas as procissões que a igreja diz que eu devo ir. Pronto, eu já estou ok. Já fiz, já fui nas procissões. Eu estou ok porque, digamos, a Beth me pediu para eu ler, né? Como a Beth me pediu, eu falei que eu vou ler a segunda leitura amanhã. Coloco para mim isso aqui. Poxa, eu vou ler, pronto, agora minha consciência está calma, está tranquila. Eu estou, olha, nota 10 com Deus. Nada disso nos dá certeza de uma salvação. Isso são apenas formas de nós tentarmos chegar perto de Deus, de nos santificar. É a caminhada com Deus. Né? A lei, nós temos que ter essa plena consciência. A lei está para nos ajudar. Não que ela seja um fim, ela é um caminho. Né? Porque se nós colocarmos as nossas leis católicas, como fim, elas acalmam a nossa consciência. Nós nos julgamos estar em dia com Deus. Nós nos sentimos que Deus nos deve algo. Eu cumpri, então eu estou com um bom crédito com Deus e Deus me deve algo, porque eu estou cumprindo. Né? Nós estamos cumprindo as regras estabelecidas. Sabe o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos orgulhosos e autossuficientes, pois nos sentimos salvos e santos por termos cumprido as regras. É o que sentiam os fariseus. Né? Eles seguiam aquelas 313 leis orais, ainda mais o Torá, ainda tinha mais leis, ainda assim. Você lê no Levítico é um livro que está no Antigo Testamento que tem
muita coisa para se cumprir. Não sei como é que eles gravavam tudo na cabeça. Muita coisa. Tudo era impuro e tudo tinha algo para se você tornar puro novamente. Lá no Levítico está escrito isso, muitas coisas lá está no Levítico. Então, nós corremos o risco de tornar tudo isso em interesse quando a gente pega nossas leis, nossos dogmas, nossa fé e transformamos tudo em lei. Eu já fiz, eu já cumpri, eu participo do grupo de oração, então eu estou fazendo meu papel. Não estou dizendo que isso é errado. Longe de mim dizer isso é errado. Isso tudo, como eu falei, isso é tudo, é um caminho. Você tem que buscar, se você surgiu no seu coração de participar de um grupo de oração, isso é excelente, isso é muito bom. Um dia talvez eu participe de algum, ainda não participo. Mas tudo isso é um caminho. A Irlânia tem um grupo de oração na Irlânia, é um caminho, ela está buscando Deus, mas ela não faz isso como fim. Com certeza, tenho certeza que a Irlânia não está dizendo, eu já estou salvo porque eu participo do grupo de oração. É apenas uma ferramenta que ela buscou para a santidade dela. E assim o ESP, que vai ser nosso futuro ministro da palavra, é uma ferramenta que ele está buscando. Né? Ele é o ministro da Eucaristia, não sei se ainda ele é, né? É uma ferramenta que ele buscou para se santificar. Né? A nossa coordenadora, a Beth, quando ela disse sim ao nosso pároco para ser coordenadora, porque foi um convite. É um caminho que ela sentiu que era um caminho que ela tinha que seguir para buscar a santidade dela, para ficar mais próximo com Deus. E assim com o nosso dia a dia. Né? Nossa religião não pode ser uma mentira. Deus não aprecia e não aceita esse dar e sempre esperar uma recompensa dele. Né? As leis têm que ser um caminho. Como bem Jesus falou, não é o que você come que vai te fazer impuro, é tuas más ações do coração. Então, tenha o seu coração sempre limpo. Não deixe o inimigo entrar nele. Rejeite os maus pensamentos. Né? Rejeite os maus pensamentos, principalmente quem lida com muita gente, assim, vocês jovens que lidam com várias pessoas, vocês vão para a escola, lidam com vários jovens, né? E esses jovens vêm de diversas famílias, de diferentes famílias, e ali vocês se unem ali. Não tentem fazer bullying, não tentem humilhar seu coleguinha que é mais humilde que vocês. Isso tudo é má inclinação, isso tudo nasce do coração. Não foi porque você comeu alguma coisa, você se tornou impuro, por isso que eu fiz aquilo com meu amigo. Não. Aquilo tudo nasce do coração. Né? Então, tentem ser pessoas boas. Né? Vamos ir à missa? Vamos para a missa, mas isso não é um passo que você tem que dar para a sua santidade. Não é algo finito. Né? Eu já fui à missa, pronto, vou passar a semana toda salva. Não é porque eu vou ouvir ali um mendigo ali na esquina, aí eu vou passar por ali, vou dar um pacote de biscoito, pronto, poxa, eu estou nota 10 com Deus. Realmente, nada que se dá a um pobre fica sem um devido valor, né? É rico para Deus, o olhar dele fica muito contente com a gente quando a gente faz isso. Mas também não é tudo, não é tudo. Né? Nós temos muito que fazer. Né? Temos que vigiar nosso coração. Vigie teu coração o tempo todo, para que não nasça má intenções, mau pensamento. É isso que Deus está nos alertando. Vigiar o coração. Sempre vigiar o coração para que ele seja leve. Para quando Deus olhar para o nosso coração, ele se alegre. Né? Porque, com certeza, quando o nosso coração está cheio de maldade, está cheio de rancor, de falta de perdão, ele, quando olha para a gente, ele se entristece. Por isso que existe o sacramento do perdão, né? A gente lá se confessar e tornar nosso coração limpo, né? Leve, em paz com Deus. Eu vou terminar a minha partilha
colocando 3 perguntas para vocês. Se alguém quiser responder, ótimo. Mas também, se não quiser, fique com vocês, tá bom? Vou fazer essas 3 perguntas. Aí eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser se pronunciar, se alguém quiser completar. Fique à vontade. Irlânia, Beth, Wesley, e vocês, catequistas, catequizandos, se quiserem fazer alguma pergunta ou completar, tá bom? Primeira pergunta. O que é decisivo na experiência religiosa? Será o rígido cumprimento das leis definidas pela Igreja? Serão as manifestações exteriores religiosas, as manifestações de religiosidade, que definem quem é bom ou quem é mau, quem é santo ou quem é pecador, quem é amigo ou quem é inimigo de Deus? Agora eu abro a palavra para vocês. Elo, de tudo que você falou, foi muito importante, né? Quando eles falam que os fariseus, eles tinham que lavar as suas mãos, tinham que ser purificados, né? E eu vou muito mais além. Hoje, interessante, eu acordei 4h30 com uns pensamentos assim na minha cabeça, né? Porque eu tenho um apartamento lá no Flex, quem mora lá é minha irmã mais velha, que veio de Brasília. Então, os condôminos, eles colocaram a Tequinise na justiça. Por quê? Porque os azulejos todos estão caindo. O que está vendo aquilo com o que eu estou falando hoje, que a Elodie está falando? São os nossos atos e as nossas ações. Você contrata uma empresa para fazer determinado serviço. E o engenheiro confia plenamente naquele serviço que você vai prestar. Não é verdade? Só que não foi um serviço de qualidade. Tipo assim, olha, é preciso você colocar aqui 10 sacas de cimento. Ah, mas eu só vou colocar 5 e eu vou dou um jeitinho e vou ficar com 5 cimentos. Isso são os atos e ações que nós fazemos. Porque Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele nos conhece. Nós precisamos, assim como os fariseus, eles precisavam lavar as mãos antes de comer para purificar, nós precisamos ter os nossos atos e as nossas ações certas e concretas, fiéis a Deus. Eu não posso driblar nada na minha vida, porque lá na frente eu vou ter a lei do retorno. Ah, eu vou pegar essa caneta aqui, ele não está vendo, mas eu vou pegar essa caneta aqui do meu colega, mas e aí? Ele está roubando. Foi isso o que está acontecendo lá no Flex. Né? Por isso que tem os 10 mandamentos. Não roubarás, não pegarás a mulher alheia, não cobiçarás as coisas do próximo. Então, nós precisamos ser fiéis em tudo que nós fazemos. O bom cristão. Eu preciso dar exemplo aonde quer que eu vá. Eu não posso dar exemplo só dentro da minha igreja, eu tenho que dar principalmente fora da igreja, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar. Eu tenho que ser a Irlânia agora, hoje e amanhã. Então, às vezes, as pessoas nos criticam por sermos assim. Aí eu digo, Senhor, eu te entrego. Então, hoje eu acordei 4h30, mais ou menos, pensando nisso. Eu dizia assim, Deus, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas, elas sempre gostam de tirar vantagem de alguma coisa? Não sei, parece que... Isso. Por que o nosso Brasil é assim? Por que existe tanta corrupção, Deus? Por que em tudo as pessoas tiram vantagem? E isso eu questionava para Deus sobre isso.
né? Maria Eugênia E Souza. eu, Irlânia, eu preciso ser o que eu sou das mínimas coisas e das grandes coisas. Ser honesta, ser responsável, ser organizada, porque é isso que a gente leva para a nossa vida. São essas a herança que nós deixamos. Precisamos nos purificar de todas as nossas formas. Emília. Estão me entendendo? Alguém está com o microfone aberto aí. É isso, gente. Se alguém, a Beth quiser completar, que eu sei que ela ia falar e eu me meti no meio. Mas é isso, tá bom? Meu Deus, eu liguei a câmera. Agora que ela percebeu, Maria Emília, está aberto o seu microfone também, amor. E foi a minha irmã que ela pegou meu celular, foi sem querer. Sem problema, desculpa. amor, sem problema. Imagina. Desculpa, Irlânia, porque eu não estava te compreendendo. Não estava ouvindo direito, mas entendi perfeitamente até uma forma de desabafo, né? Porque a gente realmente não entende essa situação. Mas sabemos que nós somos humanos. Uma vez que nós somos humanos, infelizmente, a gente tem essa tendência. E é por isso que nós temos que caminhar para que essa tendência não venha ter algo mais forte para querer nos consumir. Então, quando a Elad falou que nós temos as nossas funções, vamos supor, dentro da igreja, e é delas que a gente tende a procurar um pouco a nossa santidade. Então, cada um de vocês reflitam aí. O que eu tenho de bom que está me direcionando para ser algo, para me encontrar com Deus? O que me faz eu ter um pouco mais de leveza no coração para eu não ser tão impuro? Uma vez que somos humanos e uma vez que nós somos tentados a isso. Então, que nós compreendamos de uma forma sucinta que as leis elas são para ser cumpridas em todas as etapas. Eu sempre falo, nós temos leis para tudo. Se é no Estado, nós temos as leis. Se é na igreja, nós temos as leis. Se é dentro da tua própria casa, tu tem as tuas leis. O teu pai e a tua mãe, elas te educam para ser pessoas disciplinadas. Acordar, escovar o dente, acordar, fazer as suas tarefas, acordar no dia a dia, você ajudar a levar um lixo, a guardar suas coisas na sua casa, a limpar seu quarto, entendeu? Então, tudo tem lei e ela precisa ser cumprida, porque uma vez que cumprida, elas tendem as coisas a melhorarem, a ter assim um equilíbrio, mas que a gente faça com amor, que a gente faça com o coração aberto, porque não adianta a gente fazer algo em que a gente faz por fazer, porque como a Irlânia falou, Deus ele sabe todas as coisas, ele prescrute, conhece o coração de cada um, ele sabe cada fio que cai do teu cabelo. Ele sabe que quando tu estás aqui no encontro, e tu não tá, quando tu tá no encontro, com a câmera desligada, e que tu vai passear, eu vou deixar ali ligado, entendeu? E deixa lá os catequistas falarem, eu já sei o horário que começa, eu já sei o horário que termina, eu vou lá e eu vou só fazer que estou lá. Ele sabe exatamente o que você está fazendo. Ele sabe exatamente o que está dentro do teu coração. Então, será que você está enganando a quem? A Deus que sabe todas as coisas? Óbvio que não. Você está enganando a você mesmo. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, essas leis, elas são realmente um norte para a gente viver melhor. Porém, nós não vivemos somente de leis. A gente vive de ações, de atos. Né? Então, quando a gente é omisso a tudo isso, tudo cai por terra.
Então, que a gente tenha essa reflexão aí, cada um de vocês, entendeu? Que todos que estão aqui, eles já estão, graças ao bom Deus, todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós já estamos procurando um pouquinho da nossa santidade. Basta que a gente deixe esse Jesus entrar no nosso coração, porque os antigos, eles pregavam essa lei, mas veio quem para renovar, veio quem para tipo assim, cair por terra tudo isso, veio o novo, que foi Jesus. Ele veio para renovar, por isso que tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento, porque ele veio para renovar tudo isso. Ele veio para dizer que muitas das leis ali não precisam ser praticadas, basta que você deixe Jesus entrar na tua vida. Ele mandou seu Filho único para que tudo isso fosse modificado de uma forma em que a gente tivesse leveza no coração, não tivesse peso. Porque Deus não quer que a gente faça essas leis com peso. Ele quer que a gente cumpra essas leis com leveza, com amor. E é tão bom quando a gente sente esse amor que a gente consegue fazer as coisas, né, com leveza. Não é aquela coisa assim, não, eu vou fazer porque eu estou com medo. Não, nós temos que ter amor a Deus. O temor é diferente de medo. Então, a gente tem que ter esse temor a Deus, não medo. Sabendo que Ele está ali para te ajudar. Ele está ali para te orientar. Não para fazer somente as leis como a Ela de bem falou. Que a gente reflita aí um pouquinho sobre isso, né? E veja o quanto que foi importante essa partida. Mas vamos deixar de falar, que eu quero ver se eu consigo aí ouvir algum catequista que foi tocado com essa palavra. Eu queria ouvir um catequista, não, um catequizando que ficou aí com dúvida em alguma coisa, porque é uma leitura bem complexa, meio difícil. Então, eu acho que deve ter pintado aí a dúvida de alguém. Alguém quer se expressar, tirar essa dúvida agora? Nós estamos aqui para isso, né? Eu, a Ela, o Wesley, a Irlânia. Vocês querem tirar alguma dúvida? Vocês entenderam aí o que essa palavra tão importante quer realmente nos dizer, nos falar? Pode ser no chat, o Wesley está aí, ele sabe interagir muito bem em relação a isso. Alguma dúvida ficou para vocês? Tem tanta gente aí, é possível que não vai sair uma perguntinha ou responder um pouco aí o que a Elad falou. As perguntas da Elad, eu vou ser muito sincera, Elad, eu não consegui captar muito a mensagem, mas se tu quiseres repetir, vamos primeiro esperar aí, ver se um dos catequizandos aí fala alguma coisa. Ou digite no chat. Vocês compreenderam tudo? Pelo menos só me digam se compreenderam ou não. Emília, Valentina, Paulo, Clara, todo mundo entendeu? O Vinícius botou no chat dizendo que sim. Que bom. Isso é que é importante, gente. É vocês entenderem, é vocês saberem que nós não estamos aqui apenas para ler um evangelho, até porque ele não é apenas um evangelho. É a palavra de Deus, é algo grandioso que a gente tem que ter logo de início, esse entendimento. O Túlio disse que sim, o Eduardo disse que sim. Que bom. E as tuas perguntas, Elad, só lê a mesma pergunta final, não o... Eu vou ler a primeira e a última, para vocês entenderem aí e ficar. Tá. O que é decisivo na experiência religiosa? Serão as manifestações exteriores. Que manifestações exteriores? São aquela aí da missa, há uma leitura na igreja, ir a uma procissão, né? Essas manifestações da nossa crença. Serão as manifestações exteriores de religiosidade que definem quem é bom ou mal, quem é santo ou pecador,
amigo ou inimigo de Deus? O que define ser um bom cristão? Alguém quer arriscar e responder, gente? Seria tão bom ouvir uma voz aí de um catequizando. Vocês acham que tudo isso define um bom cristão? Quer falar um pouquinho, Wesley? A Alice respondeu assim: entendi que sempre que temos que seguir o caminho de Deus e enquanto vivemos devemos ser exemplo de cristão onde formos. Muito bem, gostei aí da resposta. Eu acho que para mim não está somente nas manifestações assim. É óbvio, como a gente falou, a lei ela vem para nos seguir. A gente sabe que uma celebração eucarística ela é de suma importância, porque é lá que nós vamos ao encontro como a palavra de Deus ontem falou, é lá que nós vamos ao encontro do esposo, né? É lá que nós vamos ao encontro de Jesus, é lá que ele está presente, né? Substancialmente. Então, essa é a missa que é um encontro mais que especial. Então, essa aí a gente não pode faltar, até porque a gente sabe que pelas nossas orientações, pelo catecismo da igreja, é pecado faltar uma celebração eucarística, uma missa, né? Então, mas também a gente sabe que as pessoas têm um bom coração. O fato de ela não ir à igreja todos os dias, não ser participante ainda. Uma pessoa que não sabe que é pecado e uma celebração, vamos supor que ela não seja católica, e nós não podemos julgar, mas se ela não vai para a igreja, mas ela é de bom coração, ela pratica caridade, ela vê ali um mendigo e dá o de comer, o de beber para aquela pessoa, entendeu? Então, isso não quer dizer que ela é má ou que ela vá para o inferno, ou que a gente tenha que julgar ela nesse sentido, né? Então, não é somente as manifestações, a gente indo para uma pastoral, para uma comunidade. Eu acho que você ficando direto numa igreja, frequentando uma igreja com pastoral e tudo isso não define você. Porém, tem leis que nos ajudam a isso. E isso aí é um caminho que nos segue a santidade, como a Elodie falou. Então, é uma faca de dois gumes, de uma certa forma, né? Não sei se vocês entendem o que eu falei. Isso é a minha opinião, mas eu queria ouvir mais aí a opinião de vocês. O Túlio botou assim: um bom cristão sempre obedece os 10 mandamentos. O Eduardo escreveu assim: eu entendi o amor de Deus. Quer explicar aí alguma coisa, ela de Wesley ou Irnônia? Então, já que todos aí compreenderam o Evangelho, sabemos nós que amanhã a missa vai ser animada pela catequese nos dois horários, às 18 e às 20 e às 7 horas da manhã e às 18 horas. Então, isso já é um caminho aí para vocês participarem da celebração. Mas antes disso, alguém está levantando a mão aí. Quem é? É o Eduardo. Pode falar, Eu Eduardo. também entendi que as pessoas também têm que obedecer os 10 mandamentos.
Oh, meu Deus, isso mesmo, Eduardo. Tem mesmo, meu amor. Essa Parabéns, Dudu! Isso mesmo. Temos sim. Eu sempre falo, gente, é tão simples viver as coisas de Deus, e eu até entendo a angústia da Irlânia quando ela falou isso, né? As leis de Deus, ela é tão... E ela é resumida praticamente nas duas primeiras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E a palavra amor já diz tudo, porque quem ama verdadeiramente provavelmente não vai cometer os outros 8, entendeu? Então é tão simples a gente ser do bem, do bom e do melhor. Então essas leis, elas só é ser cumprida, mas deixar o amor. E esse amor maior é Deus, a pessoa de Jesus Cristo que veio para nos salvar. Então, é muito simples, basta a gente deixar esse amor entrar nos nossos corações. Outra forma também de a gente tentar uma santidade é verificar quem está ao nosso redor, né? Eu acho que todos nós somos observadores, uns mais, outros menos. Eu acho que eu sou muito observadora. Para cada um de vocês, eu admiro, assim, eu admiro coisas no Wesley, admiro coisas em você, Beth, na Irlânia, na Clara. Então, essa admiração, o que eu acho que é de santidade de cada um de vocês, eu também gostaria de ter. Então, eu tento buscar, olhando vocês, né, isso na minha vida. Então, a nossa Bíblia aqui é um grande espelho para a gente, né, receber a santidade. Mas as pessoas também transmitem isso para a gente. Busquem nas pessoas que vocês têm confiança, né, principalmente nos pais, algo que é santo neles, né? Como eu falei, cada catequista aqui tem algo que eu gostaria de ter em mim. E assim vai nas pessoas, na nossa vida, né? Não queira ter algo negativo das outras pessoas. O que é negativo, a gente não deve ter na nossa vida. Nem nós, eu tenho muita coisa negativa, eu já tenho que barrar, eu tenho que lutar para eliminar as coisas negativas na minha vida, buscando algo positivo que eu vejo nas pessoas, né? Também é uma forma de santidade. Tem aqui os dois aqui me olhando, aqui, ó. São os santos na minha vida. Ai, muito linda essa declaração. É engraçado ela, de quando começaste a fazer a partilha, eu disse, gente, olha ela, que lindo ela está aí fazendo uma partilha tão legal. E engraçado que foi algo assim que tu falaste de admiração. Eu acabei tendo essa admiração logo que tu iniciaste, porque eu vi assim a tua coragem quando tu falaste no nosso planejamento, né? Tá bom, eu vou. Eu não sou igual ao ministro, ao futuro ministro da Eucaristia, mas quer dizer, diz o sim. E foi, e fez uma partilha tão maravilhosa, entendeu? Que fez a gente entender. Então, essa admiração é recíproca, não tem jeito. Mas, ó, para a gente dar aí a continuação para o nosso encontro, que nós daqui a pouco nós já estamos... Eu acho que ela caiu. Beth, tu tá demais, hein? Ô, Beth já. Ela, tu tá demais. Enquanto a Beth volta, né, Por que ficou demais? Porque você foi muito bem na sua partida. Ah, poxa vida, eu tava falando, olhando para você, hein, de vez em quando, para ver tua reação. Nada. Mas assim, só pegando o gancho aí que a Beth está voltando, é muito interessante porque esse evangelho ele remete muito a como você falou, né? Uma coisa externa. Mas de fato a gente tem que se preocupar muito e isso daí vem muito ligado ao que a gente começou a refletir no início, né? A gente tem que olhar
para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, da nossa família, e fazer esse exercício. E aí eu falo para os catequistas, né, para os catequizandos, isso vai se repetir a todo tempo. A gente está falando hoje, ano que vem ele vai ser repetido, e a gente vai se repetir muito. Wesley, mas muitas vezes parece que na Igreja Católica é tudo repetitivo. Mas, na verdade, se a gente for parar para avaliar a nossa vida em si, ela tem um ciclo, né? E ela tem um ciclo que você precisa estar, de fato, bem fundamentado, muitas vezes bem maduro. Então, para chegar na maturidade, é um exercício repetitivo. Para a Alcídia ser boa na matemática, ela precisa de quê? Fazer várias vezes exercícios de matemática. Para a ela de ficar melhor ainda nas partidas, ela tem que fazer o quê? Mais partidas. E para ela, né? E para ela fazer essa partilha que ela fez, o que ela precisou fazer? Além de ler o Evangelho, procurar outros artefatos para dar embasamento nessa leitura. Isso é exercício. Então ninguém nasce sabendo, ninguém aprende. Eu acordei hoje, vou só contar com a unção do Espírito Santo de Deus para que ele faça tudo acontecer. Isso é fé, mas também existe a nossa parte. Usar as palavras corretas, usar os termos corretos, fazer ligação de uma passagem com outra no momento da Bíblia. Então, isso é o quê? Exercício. Se a gente fica muito tempo sem fazer, a gente esquece. É igual ao nosso músculo. Se os marombeiros pararem de malhar, o que vai acontecer? Os músculos dele vão atrofiar. A mesma coisa no nosso cérebro. Então, assim, você está de parabéns. Beth, contigo. É isso mesmo, valeu. Ficou a dica, hein, Elodie? Então tá, gente, ó. Agora nós vamos dar a continuação. Irlânia, tu ainda estás aí? A Irlânia tinha que sair, não sei se ela ainda está aí. Eu acho que ela saiu. Enfim. Ela está conectada, mas eu acho que ela saiu. Ela tinha que sair. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso... Aliás, vamos formular nosso encontro para o encontro que vem, que é no sábado. Vocês sabem que nós estamos fazendo o encontro, tentando acertar com vocês, não é isso, gente? Vocês sabem que a gente quer que os nossos encontros não sejam um encontro cansativo, que seja um encontro dinâmico, que seja um encontro em que vocês realmente estejam aprendendo as coisas de Deus, que é a nossa função como catequistas aqui, é ensinar para vocês algo, né? E, consequentemente, nós vamos aprendendo da mesma forma. Então, os nossos encontros estão sendo dinamizados nessa forma, escolhendo 3 personagens da Bíblia para que a gente possa estudar esses personagens e fazer essa apresentação. Então, nesse próximo sábado, os 3 personagens que nós ficamos de pesquisar, de estudar, foi sobre os 3 maiores profetas da igreja. Alguém quer chutar aí quem são os três profetas mais falados da Bíblia? Alguém quer chutar? Pode escrever no chat aí. Não tem problema de errar, gente. A gente só quer ter um norte aqui do que vocês têm aí, um pouquinho de conhecimento, de ouvir o que vocês já ouviram durante todo esse tempo de celebração, de ouvir evangelhos. Alguma coisa pode ter extraído. Alguém quer chutar aí? Quem são os três maiores profetas que nós já tivemos até agora? Chutem aí, qualquer um, gente. Não tem medo de errar, não. Como a gente diz, né? O não a gente já tem. Então, pode aí chutar no chat. Eu acho que é o Isaías. Muito bem, Maria Emília. Vamos ver quem é o outro. Já, gente, a Maria Emília aí já deu pontapé inicial. Quem é? Quem é que pode chutar mais um? Daqui a pouco eu digo se é ou se não é, tá, Maria Emília? Elias.
Elias, vamos lá. Quem é o próximo? Quem é que vai dizer aí? Alguém quer chutar mais? Quem vai mais chutar? Nem escrevendo no chat? Nem escrevendo no chat, vão? O Túlio escreveu Elias, Abraão e Moisés. Aí. Quem mais? Então, vamos lá, para a gente dar... Olha, todos esses, de uma certa forma, são profetas, né? E aí, mas os três mais, vamos dizer assim, o que mais, não digo principais, porque todos têm a sua importância, né? Mas, assim, os que mais são comentados e falados, a Maria Emília acertou, é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós vamos estudar Isaías, Jeremias e Daniel. Tá bem? Então, nós vamos fazer aquela mesma dinâmica, dividir os grupos, sendo que a gente está tendo uma certa dificuldade nessa questão do grupo. Então, eu estava pensando aqui, eu queria que vocês me ajudassem, que a gente poderia ficar com os grupos que nós já temos mesmo de catequese. Entendeu? Então, a gente só repetiria com o grupo de catequese, a turma de catequese da Elad, que é muito pouquinho dela. E a gente podia, por exemplo, deixar a história de Daniel para a turma da Elad, ou para a turma da Irlânia, e para a turma da Elad, que são as duas menores. Né? E a de Isaías a gente podia deixar para a turma do Wesley. E a de Jeremias a gente podia deixar para a turma da Clara. O que vocês acham? Pode ser assim? Em vez de a gente abrir novo grupo, entendeu? Então, eu penso assim. Como a maior turma é a do Wesley, então penso que ele poderia ficar sozinho. O que tu acha, Wesley? E por eles serem maiores também, né? Vocês têm alguma... O fato de ser uma turma não é o fato de eles participarem, né? Por exemplo, hoje só tem a Alcídia, né? E talvez o Luiz Felipe, né? E a Alice, né? A Alice não é da tua turma, não? Acho que ela já saiu, porque né? não tá aqui. Mas eu acho que com o movimento no grupo, eles tendem a... Não entendi, não. Historicamente, eles não estão participando. De todos os encontros, eu sempre participo. Mas ok, vamos lá, vamos fazer. Uhum. Então, essa é uma ideia, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer por turma. E aí a gente já vê. Então, anotem aí, por favor, para a gente não se perder. Deixa eu ver aqui uma caneta, tirar a minha caneta daqui. Isaías ficaria com a turma do Wesley. Jeremias ficaria com a turma da Clara. Anota aí para mim, tá, Ela, para depois me passar, que eu estou sem caneta. Da Clara e do Eudimaci, porque a do Eudimaci é que vou movimentar. E do Daniel ficaria com a turma da Elad e da Irlânia. Pode ser assim? Aí a Elad movimenta o grupo dela e a Irlânia movimenta o grupo dela. O Wesley movimentava o grupo dele e eu movimentava o grupo do Eudimaci. E qual é o outro? E o da Clara. E a Clara movimentava o dela. Eu acho que vai dar certo assim. No meu grupo, Beth, só são 2. Eu posso contar só com 2, que é a Clara e o Paulo. Estão me escutando aí, né? Não tem a... não, a Maria Emília é da Clara.
Mas a gente está mais ou menos assim, em todas as turmas. 2, 3, entendeu? E aí vamos animá-los para ver se eles conseguem estar. Porque eu tenho o Luiz Felipe, mas eu não sei. O Luiz Felipe, ele não... Hoje ele nem está aqui hoje, eu acredito. Não aparece no meu visor. Ele não fala, ele não se comunica. Ele Tem não... o Luiz Felipe online aqui agora. Tá conectado, né? Pelo menos. Aí fica difícil, porque ele não gosta de falar, né? Uhum. E a Clara hoje está quietinha. Mas ela vai se movimentar, né, Clara? Vai entrar na... Vamos ver, então. Então, é isso que vai estar para o nosso próximo encontro, tá bom, gente? O nosso estudo vai ser sobre isso. E agora a gente só vai passar agora para os recados, que é pedindo a presença de vocês amanhã nas celebrações, na missa de 7 horas da manhã. E quem não puder ir às 7 horas da manhã, que, por favor, possam ir também às 18 horas. Amanhã é dia do catequista e a gente gostaria muito da presença de vocês nos prestigiando, acima de tudo, prestigiando a Deus, porque Ele que é a pessoa que a gente tem que ir, mas gostaria muito do carinho de vocês para com a gente. Na missa das 7 da manhã, e quem não puder ir das 7 da manhã e às 18 horas. Então, eu estou precisando, para a missa das 7, alguém para ler as preces. Alguém pode ler as preces às 7 horas da manhã? Pode ser catequizando ou pode ser os pais do catequizando. Não tem problema. Então, a gente está precisando, para as 7 horas da manhã, alguém que faça as preces. 7 eu vou estar lá. Agora eu não sei se eu vou conseguir sair de um para o outro, né? Mas eu vou estar lá. Não, mas eu vou... Wesley, eu esqueci de passar a escala. Esqueci não, eu ia passar a escala para vocês agora. Tu ficaste com a primeira leitura. Ah, tá bom. Tá bom? A Irlânia ficou com a segunda leitura. E as preces é que eu estou precisando de alguém para fazer. E da missa das 18, a Clara, a catequista, ficou... Ah, não, aliás, a Ela ficou com a segunda leitura. Eu ainda vou falar com o Edmar das preces, a animação é Clara. Então, está faltando uma primeira leitura das 18 horas. Alguém se candidata? Então, eu estou precisando, para a missa das 18, de um leitor, e para a missa das 7 horas da manhã, um precista. Alguém pode ajudar na equipe de celebrativa? Quem está levantando a mão aí? Júlio. Então, tá bom. É a Kiara que vai fazer, né, Kiara? Ou tudo vai fazer? Depois eu entro em contato com a Kiara. E aí tem que ver se vai ser 7 horas da manhã ou às 18. Eu vou entrar em contato com eles. Então vou fazer assim. Vamos fazer assim. Vocês não respondem agora e deixam para responder num grupo ou então no meu pessoal, tá bom? Quem se sentir tocado aí para participar da equipe de liturgia, me passa um recado ou no grupo ou no pessoal, tá bom? Desde que eu tenha essa escala aí tudo certinho. E no mais, a gente só tende a agradecer a presença de vocês para mais um encontro que Deus aí nos proporcionou. Foi um encontro maravilhoso, um encontro que a gente aprendeu muitas coisas e a gente só tem mesmo a agradecer vocês e esperar vocês amanhã na celebração.
Então, vamos fazer agora a nossa oração final. Antes de fazer a oração final, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone vai ficar aí aberto um pouquinho para alguém, se alguém tiver alguma dúvida, tanto catequizando quanto catequista, perguntar. E aí, diante disso, a gente faz a oração. Então, tá tudo ok, né? Então, vamos aí, fechar nossos olhos, acalmar nosso coração. Nesse momento, Senhor, nós viemos aqui te agradecer imensamente por mais esse momento que o Senhor nos concedeu em vida. Agradecer, meu Pai, por nos ter capacitado, ter nos orientado para conduzir esse encontro. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente em nossas vidas. Que o Senhor nos dê um final de semana maravilhoso. Que o Senhor já vai nos preparando para o teu encontro, Senhor, amanhã. Que a gente tenha esse encontro maravilhoso contigo. Que nós saibamos, Senhor Jesus, cumprir as tuas leis, mas diante das leis, Senhor Jesus, nós abrimos os nossos corações para a gente fazer algo grandioso, não só diante do nosso próximo, porque o nosso próximo, Senhor, é tu mesmo. Então, que a gente possa abrir nossos corações e amar sem medida os nossos amigos, as nossas famílias, quem a gente não conhece, que a gente saiba realmente, Senhor Jesus, te amar cada vez mais. E que o Senhor fique conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos defendendo de todo o mal. E que diante desse encontro maravilhoso, nós só temos te agradecer pela tua presença, una, pacífica, cheia de misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Ficai conosco hoje e sempre. E tu, mãezinha querida, mãezinha admirável, mãezinha que é nossa catequista, nossa primeira catequista, ela que sempre nos coloca no colo e me apresenta a seu filho. Que a senhora também possa também nos proteger e interceder os nossos pedidos até seu filho Jesus. Obrigada, Senhor, e ficai conosco hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de de nós. nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso venha sobre nós, sobre nossas famílias, nos dando a paz. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Paulo. Obrigada pela tua presteza. Nada. Tchau, Ah, gente. obrigado, Bom dia. Paulo. Bom final de semana. Boa noite. Final de semana. Bom dia, na verdade. Esperamos vocês, hein? Esperamos Bom final de vocês amanhã. semana, Wes. Bom final de semana, Beth. Tchau, Bom final ela. de semana, Parabéns. meninas. Amanhã a Tchau. gente se encontra. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa semana.